Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa troca de ideia nesse curso Masterclass, um curso que chega até você numa parceria entre a Árvore do Conhecimento, canal de Henry Kigami, e a Via Farma. Nós estamos conversando sobre o racional bioquímico e a prescrição magistral personalizada no esporte. Bom, é lógico, a farmácia magistral ela pode apresentar várias opções para os praticantes de atividade física para melhorar seu desempenho, melhorar sua recuperação, oferecendo produtos que inclusive não existem no mercado normal de suplementação, né? Um exemplo, você tem alguns fitoterápicos, como hoje vamos conversar sobre anabolizantes, né? Recursos ergogênicos de atividade resistida, o ácido ursólico, o ácido fosfatídico, por exemplo, são recursos ergogênicos que tem, né, na farmácia magistral, mas que você não tem na indústria. Assim como o nitrato. O nitrato é um bom produto para você utilizar, o bicarbonato também, né? Racionalmente utilizados, são excelentes recursos ergogênicos. Bom, então vamos começar a nossa conversa, né? Bem, pessoal, continuando a nossa conversa sobre recursos ergogênicos, né? Hoje nosso foco é recursos ergogênicos no anabolismo, atividade resistida. É a segunda parte, falamos da primeira parte, hoje nós vamos conversar sobre a segunda parte desse tema. Vamos abordando um por um, explicando e justificando por que o recurso ergogênico é, né, considerado recurso ergogênico em si. Porque o recurso ergogênico, na verdade, ele pode ter vários conceitos envolvidos no seu uso, né? A vitamina D, por exemplo, é um recurso ergogênico principalmente para pacientes mais idosos. Mas se você dosar a vitamina D no seu paciente, a vitamina D estiver baixa, é interessante você usar a vitamina D como recurso ergogênico. A vitamina D tem um efeito anti-inflamatório. A vitamina D é o hormônio calciotrófico. Ela está associada à entrada de cálcio, né, dentro da célula e o seu armazenamento retículo sarcoplasmático. E o cálcio liberado retículo sarcoplasmático ele é associado à contração muscular, mas esse sistema também é associado à síntese proteica. Então a vitamina D também, pelo seu efeito anti-inflamatório, ele vai ter um efeito inibindo o que a gente chama de quebra proteica, né? É lógico que você não vai conseguir uma hipertrofia fantástica com a vitamina D. Simplesmente você vai usar a vitamina D e manter os níveis de vitamina D num nível aceitável no seu paciente, né? Para modular a inflamação, para que ele tenha uma força de contração muscular ótima. É lógico que se você, a partir da premissa que essa força de contração vai fazer o que nós chamamos de sobrecarga de membrana, e essa sobrecarga de membrana vai liberar o ácido fosfatídico e também aumentar a sua prostaglandina F2-alfa, você terá a vitamina D como parte integrante desse sistema de excitação, né? Lembrando você, muitas vezes recursos ergogênicos são produtos que aumentam a sua força ou que aumentam a sua frequência de contração muscular. Por quê? Porque nós consideramos que esse tipo de procedimento ele vai fazer o que a gente chama de sobrecarga de membrana, e isso pode levar você a liberar mais sinalizantes da membrana, ou seja, aumentar o que a gente chama de eficácia da mecanotransdução. A vitamina D é um recurso ergogênico potencial, né? Você não pode ter falta da vitamina D principalmente, né? E é lógico que você deve suplementar naqueles indivíduos onde você encontra a deficiência de vitamina D. A farmácia magistral te oferece também esse conceito, né? Você pode colocar a vitamina D junto com outros recursos ergogênicos, por exemplo, você pode colocar com ácido fosfatídico, né? Que é um sinalizante da membrana, que também é um recurso ergogênico, particularmente o recurso ergogênico resistido, né, para atividade resistida, e aumentar a síntese proteica. A vitamina D, ela de várias formas influenciará a eficácia da contração muscular, mas também terá seu efeito anti-inflamatório. E lembrando, né, a vitamina D aumenta a sua resposta imune inata, então você terá menos infecções, pelo menos se espera, né, que você tenha menos infecções. Ao ter menos infecções, você conseguirá praticar com mais frequência ou com uma frequência melhor sua atividade física, propiciando um ganho ergogênico, ou seja, é um recurso ergogênico muito interessante para você disponibilizar no seu organismo. A cafeína ele é muito utilizado como recurso ergogênico em atividade física aeróbica, né? A gente considera que a cafeína tem um efeito termogênico, mas a cafeína também é associada à liberação de cálcio
do retículo sarcoplasmático. Isso vai melhorar a captação de glicose, né? Ele também aumenta a captação de ácidos graxos, ele aumenta o tônus de norepinefrina, inibe a fosfodiesterase. Isso vai dar o efeito melhorando o metabolismo de triglicerídeos, né? A cafeína, na minha opinião, seria um bom recurso pós-atividade física. Você vai falar assim, mas pós-atividade física Por quê? Porque esse metabolismo oxidativo aumentado na pós-atividade física seria fantasticamente vantajoso, né? Há estudos mostrando que acrescentar cafeína a carboidratos pós-atividade física, ele aumenta o acúmulo de mioglicogênio no músculo, né? Isso pode ser muito importante para você ter um melhor desempenho físico. Basicamente, então, a cafeína é um recurso ergogênico de recuperação, pelo menos na minha opinião, e eu usaria muito ela com recuperação, aumentando também a perfusão sanguínea. Aumentar a perfusão sanguínea é um recurso ergogênico, nós vamos ver daqui a pouco, né? Mas olha só, que ele aumenta a captação de glicose, de ácido graxo e sua oxidação. Aumenta a MPK, né? Isso é associado à biogênese mitocondrial. E a cafeína, ela também dá o estímulo direto no sistema nervoso central, né? Esse estímulo direto no sistema nervoso central faz com que você tenha um retardo que a gente chama de fadiga central, e você consegue fazer atividade física durante mais tempo. Ao fazer atividade física durante mais tempo, você aumenta a sobrecarga de membrana e aumenta o que a gente chama de desempenho, né? Melhora a função cognitiva, retarda dor e fadiga. Isso pode trazer um benefício na atividade física, ou seja, como recurso ergogênico no paciente, né? Nós sabemos que a cafeína também é associada à ventilação pulmonar, né? Todas as metilxantinas o são. E esse efeito da metilxantina pode muito bem melhorar mais ainda o que a gente chama de recuperação. A cafeína é muito utilizada no endurance, na atividade física aeróbica, né? Mas a cafeína também é um recurso ergogênico que você deve considerar, né, para atividade física resistida. Nós veremos, quando nós conversarmos sobre atividade física aeróbica, o uso da cafeína, né? Mas a cafeína em si também traz um benefício no que a gente chama de força muscular. O próprio efeito na liberação de cálcio seria fantasticamente interessante para você aumentar a sua força, né? A liberação de mais cálcio faz com que você tenha uma resposta de contração muscular mais eficaz. E os estudos mostram, né, que a cafeína é um recurso ergogênico para vários tipos de atividade física no endurance, mas também na força muscular, né? Então, usar a cafeína para aumentar o seu poder anaeróbio, aumentar a sua força ou poder máximo, né? É um recurso ergogênico muito bom. Eu também usaria ele na recuperação pelos vários benefícios que a cafeína pode trazer, né? A questão pulmonar é fantasticamente importante na recuperação, assim como também o metabolismo aeróbio, né? O metabolismo aeróbio também. Outro ponto importante que é um recurso ergogênico, que deve ser considerado, né, é a cafeína como um produto que induz a termogênese. Ao induzir a termogênese, você vai diminuir a quantidade de gordura do seu corpo, né? Pelo menos essa é a tendência normal, pelo menos essa é o que nós requeremos. E isso também pode ser considerado recurso ergogênico. Então, em atividade de força, a cafeína também é recomendada, e a cafeína tem demonstrado benefício, ou seja, tem um efeito, né? O ômega 3, durante muitos anos, o ômega 3, ele foi muito falado sobre o ômega 3 e na atividade física, né? O ômega 3 ele tem efeito anti-inflamatório. Quando você consumir o ômega 3, ele vai se inserir na membrana da sua célula, né? E ali ele vai proteger o seu músculo da inflamação, ou seja, vai diminuir o potencial inflamatório, mas também ele será associado a mais fluidez da membrana e melhora da sinalização. O ômega 3 tem demonstrado também diminuir sua resistência à insulina, melhorando a captação de glicose, melhorando o que a gente chama de metabolismo glicolítico, seja oxidativo, seja anaeróbio. Quando a gente fala de atividade resistida, nós falamos de metabolismo oxidativo. Então você tem um efeito do ômega 3 em ganho de massa muscular. O ômega 3 foi muito testado, principalmente em pacientes idosos, né? Existem vários trabalhos melhorando, por exemplo, a força no dinamômetro, a repetição. Então o ômega 3 tem demonstrado aumentar a taxa de síntese proteica muscular, diminuindo também a quebra de músculo, né? Ou seja, a quebra da proteína. E você tem o ômega 3, o eicosapentaenóico, o docosahexaenoico e o alfa-linolênico. A minha recomendação é que você use o óleo de peixe.
né? Principalmente se você for do gênero masculino, né? Porque o alfa-linolênico ele tem que ser convertido para EPA e DHA, que é o docosahexaenoico. E essa conversão no homem geralmente é meio problemática. Na mulher não, a mulher consegue converter melhor, provavelmente devido ao estradiol, influência do estradiol, né? Então o ômega 3 é um recurso ergogênico, além de ser um produto anti-inflamatório. Então ele tem um efeito anti-inflamatório, diminui sua resistência à insulina e ele também estimula a síntese proteica. Há estudos sugerindo que ele melhora a sinalização transmembrana dos receptores do IGF-1, né? Que é o hormônio de crescimento tipo insulina, né? E aí você tem o fator de crescimento tipo insulina, você tem aí o efeito dele aumentado pelo nosso ômega 3. O inositol também teria esse efeito, né? O minoxidil também, não há muito estudo de inositol como recurso ergogênico, a gente usa muito para outras finalidades, né? Mas o inositol seria um recurso ergogênico também com essa mesma característica de melhorar a sensação, porque melhora a função transmembrana, ou seja, a sensação do indivíduo, né? O hormônio de crescimento aumentando o efeito. Então o ômega 3 ele vai ter esse efeito no estímulo do mTOR, né? Melhora a sensação do estímulo do mTOR. Como resultado final, né, o consumo de ômega 3 vai estimular a sua síntese proteica. E essa síntese proteica, evidentemente, se você faz uma atividade resistida, se você controla bem a sua atividade, no resultado final você vai somar para ganho de massa muscular, né? Então o ômega 3 é um recurso ergogênico, mas também é um recurso de saudabilidade, né? Nós que vivemos nessa região, a dieta ocidental ela é muito pobre em ômega 3, né? Nós vivemos cercados de ômega 6. Nós devíamos aumentar o consumo de ômega 3 na nossa vida, no nosso dia a dia. E a forma que nós temos é consumir o óleo de peixe, né? Então, o ômega 3 sim é um recurso ergogênico. Os minerais são recursos ergogênicos, né? Por exemplo, magnésio. Fala assim, mas magnésio é um recurso ergogênico? Mas magnésio, se você precisa de ATP, de creatina fosfato, você precisa de magnésio. Você não tem escolha, né? Então, por exemplo, se você tiver falta de magnésio, todas as suas reações metabólicas que envolvem transferência de fosfato de alta energia serão prejudicadas. Mas outros minerais, como por exemplo o cálcio, também é fundamental, né? Porque o cálcio ele é armazenado no retículo sarcoplasmático e aí você precisa liberar aquele cálcio para você fazer a conexão miosina-actina. Então existe essa importância também do cálcio. Eu diria para você que todas as vitaminas e minerais são recursos ergogênicos, particularmente a vitamina do complexo B, a vitamina D, e os minerais, todos eles são recursos ergogênicos. Principalmente por quê? Porque se faltar, você terá problemas, né? O magnésio é fundamental, né, na contração muscular, é fundamental nas reações que envolvem transferência de fosfato de alta energia. Então, creatina fosfato, ATP e tudo mais. O selênio, aqui você tem o cálcio, né? Eu ia falar do selênio agora, o selênio está na próxima imagem, se não me engano. O cálcio também, só para vocês terem uma ideia, o cálcio ele é guardado no seu retículo sarcoplasmático, né? No músculo. E ele é liberado, e esse cálcio liberado ele vai processar o que a gente chama de catálise da reação miosina-actina. Aqui você tem o retículo sarcoplasmático liberando o seu cálcio, e esse cálcio vai catalisar essa ligação. Lógico, você precisa do ATP, então você precisa de cálcio e magnésio, né? Esse ATP deve ser quebrado, a creatina fosfato deve levar energia para refazer seu ATP aqui, né? E o cálcio é liberado e é captado. E para a contração muscular, esse sistema é fundamental. O selênio também é fundamental para a contração muscular. O selênio, você tem uma quantidade ótima que você tem no seu organismo, né? O selênio é uma molécula, ele faz parte, é componente da glutatiônico peroxidase, uma enzima antioxidante. Ele modula o estresse oxidativo, mas o selênio ele é associado ao controle do retículo sarcoplasmático e endoplasmático. A cianoproteína W, principalmente, a cianoproteína N também, né? Eles fazem parte do que a gente chama de canal de liberação de cálcio no retículo sarcoplasmático. Tanto é que a deficiência de selênio é associada a menos força de contração muscular.
A deficiência selênica também é associada a estresse oxidativo. Estresse oxidativo em excesso, né, é associado à sarcopenia. Então, o selênio também faz parte dessa estrutura. Eu não vou conseguir falar de todos, mas o zinco é fundamental, por exemplo, cobre, ferro também é fundamental. Você tem que consumir seus oligoelementos, seus elementos traços, na quantidade adequada, né? O cromo, por exemplo, é fundamental para você captar a glicose para o metabolismo glicúdico anaeróbio. Imagina você um atleta que faça glicólise, né, e que tem falta de cromo. Na falta de cromo, ele não captará a glicose como deveria, né? Porque o cromo é fundamental na cromodulina, que é associada à função da insulina. Então você vê que todos os minerais, oligoelementos, são recursos ergogênicos. A microbiota, ela é recurso ergogênico. O pessoal fala muito da questão aeróbia, né? Então a gente liga muito a microbiota, a atividade aeróbia, em função principalmente do seu efeito na mitocondriogênese, né? Mas vamos analisar por esse ponto, né? A microbiota produz pós-bióticos, né? Acetato, propionato e butirato, que o propionato, por exemplo, aumenta a GLP-1, diminui a resistência à insulina, melhora a captação de glicose, aumenta o glicogênio intramuscular, ou mioglicogênio, melhora o desempenho físico. Melhora a resposta imune inata, então você vai ter uma diminuição, por exemplo, de infecções, né? Também é muito interessante. E tem o efeito anti-inflamatório. O butirato e acetato tem um efeito anti-inflamatório muito bom, né? Então, esses vários efeitos da microbiota, associados principalmente à saudabilidade como um todo, fazem com que a suplementação de probióticos traga um benefício não só na atividade de endurance, mas na atividade física como um todo, na saudabilidade como um todo, né? A produção de ácido cadeia curta dá um efeito anti-inflamatório, né? E você teria esse benefício estendido para o seu corpo. Então, melhora o armazenamento de glicogênio, diminui a resistência à insulina. Esses próprios ácidos produzidos pelo seu intestino, eles serão utilizados para você fazer ATP, isso é importante, melhora a absorção de micronutrientes, aumenta a produção de alguns aminoácidos, vitaminas do complexo B. Então é fundamental para que você tenha a sua função muscular perfeita, não só no endurance, mas também na hipertrofia, no caso da atividade resistida, né? Então o atleta tem que ter uma microbiota bem estabelecida, bem estabilizada. Por vários outros fatores, né? Por exemplo, eu não sei se vocês trabalham com atletas de competição, né? A famosa diarreia do viajante pode comprometer muito o desempenho do atleta. O atleta, evidentemente, ele viaja, aquele que é profissional, ele viaja para competições, né? Ao viajar para competições, ele corre o risco de entrar em contato com vírus ou bactérias, né? Desenvolver diarreia. Se você tem uma microbiota intestinal adequada, né, e você pode até usar imunoestimulantes para isso, né, também você vai ter menos infecções associadas a uma competição melhor, né. Então, os seus probióticos também têm um efeito aumentando sua capacidade de antioxidante, melhorando sua capacidade imune, né, diminuindo as infecções, e ele tem benefício no esporte, né, melhorando a recuperação. A recuperação é fundamental. Então ele pode melhorar, por exemplo, o tempo de desempenho de atividade de endurance, diminuir a fadiga. Mas assim, no todo, né, o efeito na inflamação, o efeito da resistência à insulina, efeito da insulina, melhor captação de glicose, vão trazer um benefício ao seu paciente, e isso pode se traduzir como recurso ergogênico. O ácido ursólico, ele tem nas farmácias magistrais, né, chama a atenção de você para isso. O ácido ursólico é um recurso ergogênico muito interessante. O ácido ursólico, na verdade, ele tem um efeito dual, né? O ácido ursólico, ao mesmo tempo que ele estimula ou aumenta a sensação de fatores de crescimento, ele também estimula a biogênese mitocondrial. O ácido ursólico, ele aumenta a força de contração muscular e estimula o ganho de massa muscular. Eu tenho uma experiência pessoal com ácido ursólico, eu vou falar para vocês, evidentemente que não é um trabalho, né? É uma experiência pessoal. Um determinado momento da minha vida eu precisei aumentar minha massa magra, né, para fazer uma cirurgia. E eu usei o ácido ursólico como suplemento, eu usei 250 mg 12 vezes ao dia.
e eu consegui ganhar massa muscular. Eu fui para a cirurgia com mais ou menos uns 70 quilos, com 10% de gordura corporal, né? Aumentar a massa muscular é fundamental para a saúde. Então o ácido ursólico, para aumentar a biogênese mitocondrial também, estimulando, por exemplo, a MPK, PGC1-alfa, ele é um recurso ergogênico aeróbio, mas também por melhor sensação de GF1, GH, insulina, ele é um recurso ergogênico resistido, né? Então ele vai aumentar a sua massa e melhorar seu desempenho. Então você vai ter um desempenho físico melhorado, e os estudos mostram isso, né? O ácido ursólico, que foi primeiramente isolado das macieiras, né, trazem um efeito na atividade física. Você pode ver que o efeito é geral, né? Mas vamos pensar na atividade física, aumentando a força máxima do indivíduo, aumentando o desempenho aeróbio também, no endurance, o tempo de natação também, né? E a gente espera que ele traga um benefício do ganho de massa muscular. Eu gosto muito do ursólico, né? É um produto muito interessante para você usar em função desse efeito dual dele, né? Esse efeito dual talvez traga uma aplicação que o pessoal não deve estar usando bastante, que é a atividade de alta intensidade, né? Onde você faz ou precisa fazer as duas tipos de atividade. A gente chama de atividade mista, né? O ácido fosfatídico, você já estudou o ácido fosfatídico. O ácido fosfatídico é liberado, né, pela membrana da sua célula, pela ação da fosfolipase D, em resposta à sobrecarga da membrana, né? E quando você faz a sobrecarga, você ativa a fosfolipase D, a fosfolipase D libera o ácido fosfatídico, e esse ácido fosfatídico vai lá e estimula seu mTOR, gerando um estímulo de ganho de massa, né, aumentando a síntese proteica. O ácido fosfatídico também ele é usado de produto exógeno, né? O ácido fosfatídico exógeno vai ter esse mesmo efeito, né, no estímulo de mTOR, mas ele também vai ter um efeito muito grande na inibição da quebra proteica. Então o ácido fosfatídico é um recurso ergogênico muito interessante. Também as farmácias mais no Brasil tem o produto disponível, né? E é um recurso ergogênico bastante útil, que você pode usar no seu dia a dia, né? Então o ácido fosfatídico é outro recurso ergogênico que você usa, e na verdade ele é um derivado seu mesmo, né? É lógico que você não usamos do ser humano, você usa derivados de vegetais, né? Mas assim, o ácido fosfatídico é esse sinalizante, né? É como se você estivesse sinalizando para o ganho de massa muscular, né? É como se você estivesse fazendo sobrecarga. É um tantinho a mais de trabalho. A perfusão sanguínea, ela tem que ser avaliada, né, com bastante critério, né, assim como a hipóxia, né? Fala assim, a hipóxia é um recurso ergogênico? Sim, a hipóxia é um recurso ergogênico. A hipóxia é um recurso ergogênico aeróbio e é um recurso ergogênico resistido, né? A perfusão sanguínea, na minha opinião, é um recurso ergogênico fantástico. Por quê? Se você melhora a dilatação da sua artéria, e quando a gente vai envelhecendo, a capacidade de dilatação ela é comprometida, você consegue melhorar a perfusão sanguínea, né? Melhorar a perfusão sanguínea dilatando a sua artéria. Essa perfusão sanguínea vai fazer com que chegue mais oxigênio nos seus músculos, né? Isso vai melhorar seu desempenho aeróbio e vai melhorar a sua recuperação. Mas também não é só, o sangue não leva só oxigênio, né? O sangue também leva nutrientes e o sangue também leva fatores de crescimento, hormônios, né? Então a perfusão sanguínea ela é fundamental para que você tenha o que a gente chama de anabolismo, após atividade resistida, né? Até se fala que fazer uma atividade física aeróbica leve pode ajudar. Mas pensa assim, eu posso usar recursos ergogênicos para aumentar essa atividade, aumentar essa dilatação da artéria, estimulante da ENOS, né? Você tem vários polifenóis, no Brasil você tem, por exemplo, o S7, o flavonol do cacau. O próprio nitrato também é um recurso ergogênico, também muito legal, né? Porque o nitrato, quando você utiliza, ele converte para óxido nítrico em ambiente de acidose. Seria também uma forma de aumentar a sua perfusão sanguínea. Mas o nitrato é muito falado em atividade física aeróbica, mas assim, na atividade física resistida ele melhora bem a recuperação. Então, melhorar a perfusão sanguínea é fundamental em todo tipo de atividade física, principalmente se o paciente tem uma idade um pouquinho mais avançada, né? Passou dos 30 anos, eu acredito que o indivíduo deve pensar na dilatação da artéria, relaxar a artéria, aumentando a produção de óxido nítrico
e também diminuindo o estresse oxidativo. Por isso que às vezes usar produtos que têm moléculas antioxidantes pode ser interessante. Estimular a NOS vai fazer com que você tenha mais sensibilidade à insulina, capte mais glicose, melhora a resposta anabolizante e melhora a tolerância ao exercício. Vai melhorar a recuperação também, né? Se você tiver uma resistência à insulina ou uma diminuição da capacidade de dilatação da artéria, o efeito é o contrário, né? Então dilatar a sua artéria é fundamental porque você tem o quê? Você tem a perfusão sanguínea, levando os seus nutrientes que vão passar pelos vasos, né, e chegar até o intestino, chegar até o seu miócito. Lá no seu miócito, a insulina, né, vai propiciar a entrada de glicose, né, e essa glicose vai ser utilizada para que você tenha melhora de metabolismo, tanto o metabolismo aeróbio quanto o metabolismo resistido, né. Então, melhorar a perfusão sanguínea é uma intervenção ergogênica em qualquer tipo de atividade física. Não importa o tipo de atividade física que você faça, fazer essa intervenção é fundamental. Quando a gente envelhece, nós temos uma tendência a ter mais vasoconstrição e menos dilatação, né? Isso faz com que a gente tenha problemas com a capacidade física nossa, né? Nós temos uma falha da resposta, você tem um estresse metabólico, você tem mais fadiga, você tem uma alteração na adaptação, né? E o óxido nítrico é fundamental que você tenha essa melhora de perfusão. Eu gosto muito do S7 para estimular a ENOS, o óxido de sintetase endotelial, mas é lógico, você pode usar um flavonol do cacau e um nitrato, eu até usaria um nitrato somado, né? Assim, assustador o quanto a diminuição de produção de óxido nítrico acontece durante o envelhecimento, né? Eles estimam que com 60 anos a sua produção de óxido nítrico cai a quase que 80%, né? Isso eu fico assustado com um dado desse, né? E aí você tem o óxido nítrico aumentado, melhorando a perfusão sanguínea, fazendo que o oxigênio chegue, né? Ao chegar esse oxigênio no seu músculo, lógico que a gente fala oxigênio, né, pessoal? Mas assim, na real, né? Quando você dilata uma artéria que irriga um músculo, não chega só oxigênio, né? Chega nutrientes, né? Chega hormônios também, chega um monte de coisa interessante. O oxigênio é fundamental para a atividade metabólica, mas pensa assim, poxa, dilatar minha artéria vai fazer com que eu tenha mais sinal anabolizante, vai fazer com que chegue mais carboidrato. A sensibilidade anabólica será melhor nesse indivíduo, automaticamente a resposta dele será melhor. Numa disfunção vascular, a resposta é comprometida. E o que eles estão falando muito, né? Em dilatar essa artéria, estimular a dilatação dessa artéria, e eu recomendaria até usos múltiplos, né? Por exemplo, você poderia consumir um nitrato, e aí eu convido vocês aí numa farmácia magistral e falar com o farmacêutico para ele fazer um nitrato de potássio de preferência, né? Em cápsulas gastroresistentes, para que ele não sofra a ação do ácido clorídrico no estômago, né? Se ele sofrer a ação do ácido clorídrico no estômago, você vai fazer óxido nítrico no estômago, isso não é interessante. Para atividade física não, né? E aí você vai absorver mais nitrato, né? A dilatação da artéria, então, pode ser feita assim, mas você pode estimular a NOS. Eu gosto muito do S7, mas você pode, por exemplo, consumir um flavonol do cacau também. Eu gosto muito do S7 porque os resultados clínicos com ele são muito legais, né? Mas aqui você tem, por exemplo, esse efeito, né, da chegada da insulina, dilatação, a insulina chegando, aumentando também a produção de óxido nítrico, né? E fazendo que você tenha mais resposta dilatatória. Com o envelhecimento, você tem uma tendência a diminuir a luz do vaso, né? Você pode ver aqui que a luz do vaso no indivíduo com envelhecimento diminui. O que nós temos que fazer? Administrar o óxido nítrico, porque essa luz do vaso, ela tende a voltar para o que estava aqui. Se você for olhar em termos de quantidade, provavelmente a luz do vaso diminuiu quase metade com o processo de envelhecimento, nos 80 anos. E aí você suplementa seus produtos, né? Suas vitaminas, minerais, aminoácidos, e a gente sempre esquece que ele tem que chegar lá no miócito, lá no músculo, né? Chegar lá no músculo para ter a síntese proteica, ou mesmo para atividade física aeróbia, né? Então, quando você dilata a sua artéria, você consegue um resultado melhor. Então, dilatar a artéria, melhorar a função vascular é fundamental em qualquer indivíduo, principalmente o indivíduo mais idoso
em qualquer atividade física, né? Dilatar a artéria é fundamental porque você tem uma resposta melhor. Aqui no caso especificamente é uma resposta anabolizante, mas o aeróbio também você vai ter a mesma intensidade de efeito. Então dilatar a artéria é fundamental. Vai chegar mais nutrientes, então você vai dar, por exemplo, um aminoácido essencial, vai chegar mais, você vai liberar insulina, vai chegar mais, o seu GH vai chegar melhor, né? E os seus nutrientes chegarão melhor. Então aumentar o óxido nítrico, além de melhorar o desempenho, também melhora a recuperação, né? E aí você tem até esse estudo que é antiguinho, né? Mas eu achei muito legal porque eles fizeram uma atividade física aeróbica, depois resistido, ou só o resistido. E quando eles fizeram atividade física aeróbica, depois resistido, o volume muscular aumentou bem mais do que só atividade resistida, né? Mostrando que há uma espécie de sinergia no paciente, né? Dilatar a artéria. Agora pensa aqui talvez um dilatador, um nitrato, um S7, um flavonoide do cacau, né? Pensa bem nessa questão onde você tem essa sinergia. Inibir a xantina oxidase, né? Há estudos mais recentes, né? Na verdade, nessa semana que eu gravo essa aula, semana passada saiu um estudo legal mostrando que a hipoxantina, ela era associada à fadiga, né? Diminuição da produção de ATP. Quando você faz atividade física, você quebra seu ATP, você gera o ADP, né? Se sua capacidade de refazer o ATP não está tão boa assim, você vai quebrar esse ADP, fazer mais um ATP e fazer um AMP. Então você quebra dois ADPs, faz um ATP e um AMP, esse AMP vai ser destruído, né? Ele vai ser catabolizado. Aí você vai gerar a inosina, depois a hipoxantina, xantina e ácido úrico, e aqui você gera dois radicais livres superóxido, né? O radical livre superóxido é associado à fadiga, mas também é associado à lesão. Você gera um estresse oxidativo ali no seu entremeado de miofibrilas. Inibir a xantina oxidutase tem demonstrado trazer um benefício desses pacientes, né? Você tem medicamentos como allopurinol, mas você também tem o extrato de terminália bilírica, né? Que no mercado magistral também existe esse extrato para você utilizar. Vai inibir a xantina oxidutase. Aqui você tem o efeito do oxipurinol derivado do allopurinol, inibindo a xantina oxidutase. Antigamente chamava xantina oxidase, né? Agora mudou de nome para xantina oxidutase. Ao inibir a xantina oxidutase, você vai diminuir a produção de ácido úrico no seu paciente, mas vai diminuir também esse intermediário a produção radical de superóxido. E o que os estudos têm demonstrado que o inibidor da xantina oxidutase, né? Diminuição da secada, CKMB, da deshidrogenática, né? Uma diminuição da mioglobina, né? Então traz um benefício metabólico, né? Então o inibir, né, essa degradação de AMP, particularmente da hipoxantina para ácido úrico, né, diminuindo o estresse oxidativo, talvez seja uma boa intervenção no seu paciente, né? Isso pode ser interessante como recurso ergogênico. Então, logo vão aparecer mais estudos, né? Essa área de recurso ergogênico está aumentando bastante estudos para produtos que a gente não esperava efeito. Por exemplo, recentemente houve uma revisão de paracetamol. O ibuprofeno tem demonstrado ser um recurso ergogênico também, né? São drogas, né? O paracetamol é um analgésico anti-inflamatório, o ibuprofeno é um anti-inflamatório não esteroidal, né? Fatores de crescimento, como por exemplo o GH, o IGF-1, assim como a insulina, também são recursos ergogênicos, né? Então, por exemplo, o GH e o IGF-1 vão ligar no seu receptor, né? E vai estimular a síntese proteica, vai estimular diretamente. Você tem o efeito da insulina também estimulando a mTOR. A insulina é legal porque ela ao mesmo tempo vai aumentar também a captação de glicose via aumento da alocação de GLUT4, né? Você vai ter essa translocação de aminoácidos também aumentado, né, para a síntese proteica, os essenciais, né? E aí o que acontece? Esses fatores de crescimento, por exemplo, o GH recombinante humano, assim como o aumento de insulina, o pessoal tem usado a injeção de insulina para isso, tem que tomar cuidado com o excesso de insulina, né? O GH também o pessoal usa muito como recurso ergogênico. Você vai aumentar o GF1 no seu fígado, vai aumentar a síntese proteica e diminuir a degradação da proteína. São recursos ergogênicos farmacológicos, né? Evidentemente que você não pode usar no atleta, é doping, né? E esse eixo insulina e GF1 acaba tendo esse resultado, né? Aumentando, né, o metabolismo oxidativo, aumentando também o metabolismo oxidativo, aumentando o anabolismo no paciente.
estimulando o PI3K, KT, mTOR, gerando o quê? Um estímulo nuclear de síntese proteica, né? Então sim, você tem esse efeito, a própria insulina também tem essa atividade ergogênica. A insulina é um produto interessante, porque ao mesmo tempo que ela tem um efeito direto ergogênico, né? A insulina é um estimulante de mTOR, ela também transloca GLUT4, né? Ao translocar GLUT4, a insulina vai fazer você captar mais glicose. Ao captar mais glicose, você capta substrato para você fazer sua energia, né? Ou para você fornecer esse crédito de carbono para transaminação. Então esse é outro ponto fundamental importante, né? A insulina é um recurso ergogênico. A resistência à insulina pode retardar o ganho de massa. Confesso para vocês que não existe um trabalho, pelo menos eu não vi ainda, medindo essa intensidade de comprometimento, mas a insulina é um recurso ergogênico sim, né? E nós devemos sempre considerar a insulina como um estimulante, né? Além de estimular a biossíntese muscular, ela também estimula a captação de glicose como substrato. Esteroide anabolizante nem se fala, né? Esteroide anabolizante, a base da estrutura é a testosterona, né? A testosterona vai estimular a síntese proteica naquele caminho normal, mTOR principalmente, né? Aí o pessoal tem que fazer uma soma desses recursos anabolizantes. É interessante isso, né? Fazer essa sinergia. Mas o esteroide anabolizante atua via esse receptor de testosterona, receptor de androgênio, né? Na verdade, anabolizante. E você tem vários efeitos, principalmente aumentando a síntese proteica e diminuindo a quebra proteica. Então, você tem esse receptor de androgênio que geram, além do efeito direto, tem o efeito indireto. Tem efeito anti-inflamatório, melhora a sensibilidade à insulina, melhora a dilatação da artéria, baroreceptor, estimula a síntese proteica, estimula o mTOR, melhora a perfusão sanguínea. Então o uso de esteroide anabolizante é um recurso ergogênico a ser considerado também, muito importante, né? É lógico que você tem que fazer isso sob acompanhamento de profissionais da saúde, e o uso do recurso ergogênico mostra esse efeito, né? Então a síntese proteica, por exemplo, ela aumenta e a quebra proteica diminui. Numa dose superfisiológica, né, de estímulo androgênico, você tem aumento da síntese proteica e diminuição da degradação proteica, que seria o efeito primário do esteroide anabolizante via mTOR, via um monte de efeitos, inclusive a sensibilidade à insulina, a perfusão sanguínea, essa sensibilização e esse efeito. O estrogênio é um recurso ergogênico? Olha, nas meninas, o estrogênio sim. Lembrando você que o estrogênio é fundamental na cicatrização, na regeneração do tecido, né? E o que levou isso, né? O estrogênio, ele estimula o metabolismo mitocondrial, né? Mas o estrogênio também, ele melhora a produção de músculo. Você fala assim, mas eu inibo a produção de estrogênio, por exemplo, inibindo aromatase para ganho de massa muscular. Sim, porque o andrógeno, ou esteroide anabolizante, ele é muito mais potente que o estrogênio. Mas nas meninas pós-menopausa, por exemplo, né, os estudos mostram que suplementar um estrogênio, né, aumenta o ganho de massa muscular nessas meninas, né? Estudar o estrogênio como recurso anabolizante é algo que nós devemos fazer com mais critério no futuro, né? Sabemos que ele estimula realmente a função mitocondrial, particularmente o nervoso central. Por isso que naquela transição da menopausa a menina sofre bastante com depressão, né? com alteração comportamental, depressão, fadiga e tudo mais, né? Então, o estrogênio é um recurso ergogênico que nós devemos considerar. E os recursos ergogênicos, né, ele ajuda você deve levar em consideração também a recuperação, o recovery. Alguns recursos ergogênicos funcionam bem tanto no endurance quanto no resistido, né? A hipóxia ela deve ser analisada com bastante carinho. E existem aqueles recursos ergogênicos que são medicamentos, né? Então você tem que usar acompanhamento médico. Tem recurso ergogênico que dá risco à saúde? Claro que tem, né? Você tem que fazer um controle, tem que ter um profissional acompanhando. E eu sempre pergunto se existe limite, né, para o indivíduo melhorar o seu recurso ergogênico. Eu acredito que não exista um limite ainda, né? Talvez a gente atinja um limite. Né? O limite fisiológico existe fácil de ser atingido, mas o limite com recurso ergogênico eu não sei até que ponto a gente pode chegar. Legal, meus meninos? Muito obrigado pela atenção, um beijão para todo mundo. Lembrando vocês, esse curso chega até você numa parceria entre a Via Farma e Ave Crescimento, canal de Henrique Gami. Beijão para todo mundo, tchau, tchau.